tudo bem com você? Me chamo Fabiana Libertoldo, sou maquiadora profissional e consultora visagista. Sou pós-graduada em MBA em Visagismo, Negócios e Projetos de Imagem e atuo no mercado de beleza há mais de 10 anos. Recebi esse convite de fazer parte da coordenação executiva da primeira virada educacional de maquiagem da Hair Brasil 2023 no online. E vim aqui trazer a minha contribuição para esse evento maravilhoso. Em 2016, o visagismo entrou na minha vida. Comecei a fazer cursos de visagismo e em 2021 eu fiz a minha tão sonhada pós-graduação em visagismo. E hoje eu atuo com projetos visagistas para atendimento à noiva, projetos visagistas para maquiagem. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um projeto de maquiagem visagista. Apesar de ser uma modelo que eu vou estar apresentando para vocês, a produção foi real, porque eu segui as suas características, a sua personalidade. Nós criamos uma produção exclusiva para ela, dentro daquilo que ela queria. E eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo, vou mostrar para vocês uma parte teórica e depois eu vou mostrar para vocês como foi aí a construção da imagem da Vicky Agostinho, que é a minha modelo para esse trabalho. Falando sobre visagismo, nós não podemos deixar de falar sobre a beleza de dentro para fora. Hoje nós buscamos isso, as pessoas hoje têm buscado isso para a sua imagem, para a construção da sua imagem, essa beleza única. E os clientes eles têm buscado, através dessa beleza, que é individualizada, é uma beleza personalizada, algo que seja para ele, que tenha a sua identidade. Hoje, os elementos da comunicação pessoal, 55% está na parte não verbal, onde relacionamos a fisionomia, o modo como nos vestimos, o gesto, a nossa postura, e somente 7% aquilo que você fala, aquilo que você expressa. Então, quando você chega em um ambiente, primeiro, as pessoas vão olhar para a sua imagem, vão construir na sua mente quem você é, para depois sim, quando ouvir o que você vai comunicar, aí sim terão a percepção do que foi construído em sua mente é real ou não. Normalmente, quando o que as pessoas às vezes percebem em relação a nós, que não está batendo de acordo com aquilo que estamos vendo externamente, significa que você pode estar comunicando algo errado na sua imagem pessoal. Alguma coisa ali está comunicando algo errado e aí a pessoa teve uma impressão totalmente diferente de você. Então, quando nós chegamos no ambiente, o nosso rosto, ele tem aí 70% da nossa imagem visual. Primeiro as pessoas olham para o nosso rosto, para depois olhar para o restante do nosso corpo. O nosso rosto, ele serve como reconhecimento para as pessoas. As pessoas nos reconhecem pelo rosto. Falando sobre rosto, o visagismo, ele deriva do vocabulário visage, que significa rosto. E aí, para iniciarmos o nosso trabalho de construção da maquiagem da Vicky Agostinho, vamos conhecer um pouquinho de quem é ela, para aí eu começar a construir e personalizar uma maquiagem individualizada, uma maquiagem personalizada, uma maquiagem única e exclusiva para a Vicky, de acordo com aquilo que ela deseja transmitir através da sua imagem pessoal. A Vicky, ela é modelo profissional, ela trabalha como modelo de maquiagem, trabalha como modelo profissionalmente. Ela tem 21 anos. Essa produção que nós vamos fazer é uma produção de beleza social, tá bom?
E o que ela quer passar através da sua imagem? Ela tem uma intenção de comunicar algo, tá? Então ela quer transmitir através da sua imagem sensibilidade, leveza e delicadeza. E aí mais à frente eu vou explicar por que ela quer passar essa mensagem através da imagem dela. Agora a gente começa com o processo de coleta de informações, onde a Vicky passou pelo processo de entrevista pessoal, teste de psicogeometria, teste de temperamento, características da pele dela, onde a gente conseguiu identificar se a pele dela é quente, se a pele dela é fria, contraste de pele. Ela passou pela análise fotográfica, também por medidas antropométricas. E a partir de todas essas informações que foram coletadas dentro desses testes, da entrevista pessoal, nós começamos a fazer o quê? Um mapeamento desses dados e começar a colocar as peças nos seus devidos lugares. Começar a entender quem é a Vicky e o que a gente pode fazer para construir essa imagem que ela me pediu aí no início da entrevista dela. Quer passar sensibilidade, quer passar leveza, quer passar delicadeza. E hoje, para o diagnóstico visagista, nós não utilizamos apenas o temperamento como teste para saber quais são as características da nossa cliente. Hoje existe uma composição de várias outras coisas que nós reunimos para chegar aí no objetivo final do cliente. Hoje não concentramos apenas a nossa análise de coleta de dados, o diagnóstico visagista apenas no temperamento do cliente, né? No temperamento, nos arquétipos. Então tem várias outras informações que nós reunimos para chegar aí na proposta final do nosso cliente. E dentro desse processo, nós passamos sim pelas características pessoais do cliente, passamos pela personalidade, passamos sim pelo temperamento, tá? Mas essa não é a nossa única abordagem. E dentro aí do teste do temperamento, deu que o temperamento predominante da Vicky é o colérico sanguíneo. Tá? Ela tem como predominância o colérico e em sequência aí o sanguíneo. Dentro da nossa conversa foi possível perceber, né, essa predominância do colérico dela em relação ao seu comportamento, né, das suas características pessoais. Foi possível a gente perceber isso. E quando eu mostrei para ela a leitura do que era o temperamento, né, o colérico sanguíneo, e ela disse que se conectava bastante, sim, com a essência dela, de quem ela era. A de psicogeometria mostra quem é ela. E na questão da escolha da cor, me mostra até onde eu posso ir com a Vicky. Então ela me mostra que ela é uma pessoa sólida, que ela é uma pessoa lógica, ela é uma pessoa séria, é uma pessoa rígida. E ela falou isso para mim durante o processo da entrevista, que ela é uma pessoa assim. Apesar de que, eu vou falar aqui sobre o formato do rosto dela, externo, e ela não mostra isso pra gente quando a gente olha o formato de rosto dela externo. Mas internamente, a Vicky, ela é assim. E aí, quando ela escolheu a cor laranja, ela me mostra que ela pertence à família B, que ela quer mudar um pouco, mas ela precisa se reconhecer, ela precisa se ver. Eu posso mostrar a proposta para ela de imagem, mas ela precisa olhar ali e ver a Vicky, para assim aceitar aí o processo da mudança. No slide a seguir, nós tiramos uma foto da Vicky, onde é feita com luz natural, né, para a gente poder pegar todos os detalhes aí dessa foto. E aí é possível conseguir obter algumas informações que eu vou mostrar a seguir para vocês. Aqui eu já sei que ela tem um tom de pele claro, que a temperatura dela é quente e que ela tem um subtom bege alaranjado. Tá? E que eu vou mostrar para vocês como eu cheguei aí nesse subtom bege alaranjado. Então nesse slide a gente mostra que é um recurso que nós utilizamos para poder identificar aí a temperatura de pele da nossa cliente, onde eu consigo ver em alguns pontos do rosto dela, que a gente identifica
que é o centro da testa, as bochechas, né, a maçã aqui do rosto, o centro do nariz e o queixo são pontos que eu normalmente costumo marcar para eu conseguir ver as áreas ali onde tem, que eu consiga observar essa coloração dessa pele. E aí foi possível eu observar que dentro do subtom de pele dela eu consigo enxergar o laranja. Eu vou ampliar aqui para vocês verem no slide. A cor, vocês vão conseguir ver que a bolinha está bem lá no laranja e todos os pontos da pele dela tem esse tom alaranjado. Você vai conseguir observar esse alaranjado em todos os pontos. Às vezes muda um pouquinho a numeração, mas é uma coisa assim bem pouca. Às vezes é da claridade ali da foto, que ficou um pouquinho mais claro um lado do que o outro, mas é nítido você observar que o subtom dela é alaranjado. E aí no próximo slide a gente mostra aqui aonde eu consigo afirmar que a temperatura de pele dela é quente, aonde a pele dela fica bem com os tons dourados, e aí eu consigo, a partir dessa informação, de testes de tecido que é feito, né, da coloração pessoal, de detalhes, a cor dos olhos dela, a íris, ela tem um olho verde, mas o fundo é amarelado, a cor do cabelo dela natural, porque aqui na foto o cabelo dela não é natural, mas se você observar aqui no início, ela é loira, né, então você consegue observar um pouquinho do natural do cabelo dela. E mais outras informações que nós coletamos, que fechamos aí na paleta Primavera Quente. Eu não trabalho análise de coloração pessoal expandida, tá? Que a gente chama de sazonal expandida. Eu trabalho apenas a sazonal, onde eu contemplo a cartela principal, que é primavera, outono, verão e inverno. E aqui no caso dela, a cartela que se conecta com ela, que é a primavera. E agora nós vamos trabalhar aí o contraste da pele. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Na hora de eu escolher qual é a maquiagem que vai se adaptar a ela. Dentro desse processo aqui, que foi feito para ela, me mostrou que a Vicky, ela tem baixo contraste na sua imagem. A cor do seu cabelo é bem próxima à cor da pele dela, bem próxima à sobrancelha, os olhos, a boca. Então, ela é uma pessoa de baixo contraste. Então, a maquiagem que eu for escolher para ela, é importante que ela siga a mesma informação, que seja de baixo contraste. Porque se eu pegar aqui e fazer um olho nela, que seja alto contraste, por exemplo, se eu colocar um olho black nela, o que vai acontecer aqui? Eu vou estar projetando mais os olhos dela ao invés de toda a imagem. Então vai acabar não ficando harmônico, porque eu vou trazer projeção para uma área e o restante do rosto dela não vai ser projetado. Então é importante que nós respeitemos aí o contraste da pessoa. Se a pessoa é baixo contraste, então eu vou seguir ali o baixo contraste. Se ela é médio, eu posso até adicionar o preto, mas esse preto tem que ser de forma contida. Se ela for alto contraste, ela suporta aí sim fazer um olho mais intenso, né, para essa beleza, tá? Mas no caso aí da Vicky, o ideal para ela é baixo contraste, e ela também gosta já desse olho mais clean, não muito preto, apesar dela ter os olhos verde, lindo, né, que a gente fala assim, nossa, ela tem olho verde, porque não vou destacar aquele olhar, vamos trazer um preto para ali, mas só que a gente acaba destacando só o olhar e deixando o restante da beleza dela, da construção da imagem dela no restante, num todo de fora. Então é importante aí respeitar aí o contraste da pessoa e seguir a mesma referência, tanto na maquiagem quanto na roupa, no que ela for usar, ok? E aí nós temos aí os 7 formatos de rosto primário, vocês já devem ter visto eles.
E o formato de rosto, o que ele nos mostra? Ele mostra o grau de socialização e de adaptação de uma pessoa em relação ao seu ambiente, ao meio ali, com as pessoas. Então, assim, é como se eu olhasse para você e o seu formato de rosto me comunicasse algo. É o caso aí da Vicky. A Vicky, ela tem um formato de rosto externo losango. O que ele passa? Você olhando para ela, ela passa que é uma pessoa sensível, que ela é uma pessoa emocional, que ela é uma pessoa empática. Mas isso é o que eu vejo externamente. Mas a Vicky, ela não é assim internamente. Ela não é uma pessoa sensível, ela não é uma pessoa emocional. E ela demonstra isso, ela fala que ela não é uma pessoa assim. Mas só que o seu formato de rosto comunica isso para as pessoas. Eu fiz o teste com ela do formato de rosto interno e aí deu o quadrado, que é exatamente aquilo lá que ela me mostrou lá no início, né? Que o quadrado, ele é lógico, ele é sólido, ele é seguro, ele é rígido, e ela é assim, ela disse que ela é uma pessoa segura, às vezes ela é rígida. Então, e o formato de rosto interno é quem ela realmente é. E o formato de rosto externo é quem eu aparento ser, o que eu mostro ser para as pessoas, ok? E agora nós vamos falar sobre a divisão trinitária. O que é a divisão trinitária? Ela me permite fazer uma leitura do rosto. É uma divisão em 3 terços, aonde eu consigo ver a área racional, que a gente chamamos de razão, a área emocional, que nós chamamos de emoção, e a área de intuição, né, que nós chamamos de intuitiva. A área racional tem a ver com o quê? Com o nosso modo de pensar. A área emocional tem a ver com o que sentimos. E a área intuitiva tem a ver com o fazer. E aqui eu mostro para vocês a divisão dos terços da Vicky, tá? Onde me mostra que ela tem 5,2 na área da razão, que é a racional, tem 4,9 na sua área emocional e 6,4 na sua área intuitiva. Então, ela tem uma proporção maior na parte inferior do que nas demais áreas. Então, nós podemos aí dizer, né, que as duas partes maior é a parte de intuição e racional. Então, podemos dizer que ela é uma pessoa intuitiva racional. Então, a partir dessa análise de proporção aqui, a partir dessa análise de proporção aqui, eu já começo a visualizar os pontos que eu vou trabalhar. Se eu vou trazer ênfase para a área dela intuitiva ou não, se eu vou destacar um pouco mais o olhar, né, para trazer um pouquinho mais de força para essa área emocional dela, para destacar um pouco esse olhar. E aí eu já começo a perceber a partir dessa divisão aqui dos terços. Mas isso eu vou falar mais à frente. Nesse slide eu consigo perceber qual é o lado racional, razão / profissional, e qual é o lado social dela / sensual. Como que eu consigo identificar isso? Quando a gente observa uma diferença entre a altura dos olhos. O lado mais baixo significa que é o lado racional, o lado da razão, o lado profissional. E o lado mais alto é o lado social e o lado sensual. Fabiana, por que eu preciso dessa informação? Às vezes, isso nos ajuda na hora de tirar uma foto. Se você quer fotografar onde você queira mostrar mais o seu lado profissional, é interessante que você se posicione mais no lado profissional. Eu, por exemplo, meu lado profissional é o lado direito. Se vocês observarem durante o vídeo, eu estou sempre mostrando o meu lado direito. Posicionando o lado direito, porque eu estou mostrando mais o meu lado profissional. Quando eu quero mostrar o meu lado social, eu posiciono mais a minha face esquerda, tá? Mas eu sempre trago muito em evidência esse meu lado profissional, até mesmo é o meu lado mais baixo aqui do corte de cabelo que eu gosto. Eu divido muito pro lado
oposto, né? Então eu deixo muito em evidência esse meu lado profissional. E aí eu consigo ver na Vicky que o lado direito dela é o lado razão/profissional e o lado esquerdo dela é o lado social e o lado sensual dela. E aqui, dando continuidade à nossa análise de proporção facial, nessa análise a gente consegue perceber traços da face, onde eu consigo medir o tamanho dos olhos e observar que se a gente tem uma diferença num olhar e no outro, e na maquiagem é possível fazer essa correção. E aqui aparece para mim que a Vicky ela tem os olhos grandes, o que mostra o quê? Que ela é uma pessoa receptiva. Mas também me mostrou que ela tem os olhos separados. Como que eu percebo isso? Quando eu pego a medida do olho maior e coloco aqui entre um canto do olho lacrimal ao outro, e se a medida aqui der o tamanho do olho maior ou mais, significa que tem os olhos afastados. E aí, no processo da maquiagem, é possível aproximar mais esses olhos, seja fazendo contorno no nariz, ou até mesmo escurecendo um pouco mais aqui a área, né, dos olhos, não iluminando muito essa entrada, para não dar essa sensação mais de afastamento do olhar. E agora vamos falar sobre as sobrancelhas. Ela fica aqui no segundo terço, que chamamos de emoção. E as sobrancelhas, elas são o quê? A moldura do olhar. E sem elas, não temos um olhar com expressão. Então, se estamos tristes, a gente consegue perceber pela essa área emocional. Então, a sobrancelha também comunica. Então, se você tem uma sobrancelha mais reta, ela passa um pouquinho mais de rigidez. Se você tem uma sobrancelha mais arqueada, ela passa alegria. Então, a sobrancelha também traz uma comunicação para a sua imagem pessoal. E aqui na sobrancelha da Vicky, né, a proposta, ela tem uma sobrancelha que ela é mais curva, que é a do lado esquerdo, e a do lado direito ela é um pouco mais arqueada. E aí, só que, como o lado dela direito é mais baixo, nós vamos na maquiagem elevar esse lado. E o lado esquerdo, nós vamos arquear ele e também preencher. Não sei se vocês observaram aqui que eu coloquei um símbolozinho de preenchimento. E a gente vai precisar preencher essa sobrancelha para trazer um pouquinho mais de dinamismo, alegria, criatividade para a imagem dela. Trazer essa alegria, né, para a expressão dela. Na parte dos lábios, ela tem o lábio superior menor do que o inferior. Isso mostra que é característica de pessoas que são alegres, que são tranquilas e também são consideradas sensuais e atraentes. E o lado esquerdo dela, ele é um pouquinho mais baixo do que o direito. E a gente vai dar uma pequena elevada quando a gente fizer a maquiagem. E neste slide agora a seguir é a construção geral de toda a imagem dela, onde eu junto todos os detalhamentos dessa análise de proporção facial, ok? E agora nós vamos falar sobre a proposta de beleza que nós indicamos aí para a Vicky. Dentro da cartela de cores dela, que nós colocamos lá no início, nós escolhemos um rosa com fundo mais quente, e indicamos aí algumas propostas de maquiagem para ela que trouxesse essa leveza, que trouxesse essa delicadeza, essa sensibilidade para a imagem dela, né? Optamos também em usar tons de marrons mais quentes, né, para poder se conectar aí dentro da cartela dela, que é primavera, são tons mais quentes. E aí, como ela quer trazer em evidência o seu formato de rosto externo, nós vamos trabalhar aí as linhas e traços do rosto dela, né? Evidenciar bastante aqui a maçã, né, do rosto zigomático, porque no losango, existe uma evidência bem forte aqui no zigomático, que o ossinho é mais saltado, a testa ela é mais fina, né? Tem nas laterais a têmpora, ela
tem uma entradinha. E aqui o queixo também mais alongado, então nós vamos evidenciar bastante aí a marcação do formato de rosto dela para continuar trazendo essa mensagem de sensibilidade e essa parte mais emocional dela na sua característica de imagem pessoal. E aqui a proposta da imagem dela, né? Ela ficou lindíssima, conseguimos trazer essa delicadeza. Colocamos aí uma florzinha para dar um charme no cabelo dela. Fizemos uns cachos mais efeitos de cacho mesmo natural. Essas curvas, né? Para trazer bastante leveza aí para a imagem dela. E ficou muito legal essa construção da imagem dela. Fizemos uma maquiagem mais beauty, uma maquiagem mais leve, com contornos mais leves. Para enfatizar a mensagem, né, dessa comunicação do formato do rosto dela. Usamos uns cílios só para dar mais volume, né, nesse olhar, não quisemos trazer alongamento. O delineado também foi um delineado ali mais no formato do olhar dela. Trouxemos aí para o olhar dela também a sobrancelha arqueada, para trazer uma expressão para esse olhar, para trazer alegria, para trazer dinamismo, trazer criatividade para a imagem dela, né? Para esse olhar dela. E adicionamos aí, trouxemos um lábio mais no nude, para trazer essa leveza, continuar trazendo a proposta da leveza, porque como ela tem essa área, né? Bem maior do que o restante da proporção do rosto dela, nós não quisemos trazer uma cor mais forte de batom. Trouxemos dentro da cartela, né, do nude, que está lá dentro da cartela dela. Nós utilizamos e adicionamos um gloss aí, só para dar uma realçada aí nos lábios dela, né, e trazer um pouquinho de sensualidade para a imagem dela. E tá aí a proposta da imagem dela, essa maquiagem beauty, com o objetivo de trazer aí o realce da beleza da Vicky. Então vamos dar início, vamos construir aí a imagem pessoal da Vicky Agostinho. Estou iniciando aí a preparação de pele dela, o passo a passo que é importante e não podemos pular. Eu estou fazendo a asepsia da pele dela com um lencinho umedecido, ok? Gente, essa preparação de pele é importante, é um passo que a gente não pode pular, tem que ser feito, porque é o resultado e a garantia da durabilidade da sua maquiagem. Eu gosto muito de utilizar esse hidratante, ele é o hidratante da La Roche, é o meu hidratante preferido, tá bom? Então, eu sempre uso nas minhas produções esse hidratante. Ele deixa a pele bem hidratada. Eu gosto muito desse efeito de pele bem hidratada, do efeito de pele natural, né? Isso traz leveza para a pele. E é essa proposta que também estamos buscando aí para a construção da imagem da Vicky, esta leveza. E agora eu vou utilizar aí o primer, tá? No rosto dela. Esse primer também é um primer que eu gosto muito. Ele é um primer da Bellas, Bellas Garden. Ele tem um efeito bem aveludado e ajuda a minimizar poros e linhas de expressão, gente. E tem um cheiro super maravilhoso. Eu utilizo muito nas áreas onde forma linha de expressão, onde costuma craquelar. Eu sempre pergunto ao cliente aonde costuma acontecer isso, embaixo da linha dos olhos, no bigode chinês, na testa, então eu utilizo bastante. No caso da Vicky, né, ela não tem muito, então não é necessário. E eu sempre venho com a mão espalhando bem o produto para tirar os excessos, tá? Para não ficar, para não criar nenhuma camada, para espalhar bem o produto e ficar bem fininho. E como eu falei para vocês, a proposta da maquiagem é a delicadeza. Eu gosto de sempre usar esse olhinho de rosa mosqueta, porque como eu falei para vocês, eu gosto de evidenciar
a parte natural, né, da maquiagem, trazer uma naturalidade para a maquiagem. E o olhinho, ele me ajuda a realçar alguns pontos de brilho no rosto, né, onde normalmente traz aquele brilho natural. Então eu uso ele para poder evidenciar essas áreas. E agora vou usar aí a blindagem da Catarine Hill para fixar bastante aí essa maquiagem, né? Ficar super poderosa. Eu também sempre adiciono esse produto na base também para me dar alta fixação. Apesar de que a base que eu vou utilizar, ela já tem esse efeito. E agora aí para finalizar, a bruma que eu estou usando da Daisy Peroso. Essa base aí, gente, é da Estée Lauder. Ela tem um efeito de longa duração, 24 horas de duração. Ela é intransferível, tá bom? E como eu falei para vocês, essas minhas bases, elas são neutras. Eu não compro várias bases. Eu tenho 3 bases de cada tipo de base que eu tenho. Eu tenho várias bases, mas sempre tenho apenas 3 tons. Normalmente eu costumo comprar os tons neutros para que eu possa trabalhar a colorimetria. Lembra lá que eu mostrei para vocês que a pele dela era alaranjada? Bem leve, um salmãozinho, né? Bem clarinho. Então, eu peguei essa base e estou fazendo agora a colorimetria. Estou adicionando laranja nessa base, clareando bem o laranja aí, dissolvendo bem, e para misturar nessa base. Então, ela vai ficar uma base levemente alaranjada. Vocês vão ver que eu vou adicionar na pele dela e vai ficar muito boa essa base. Eu usei duas bases porque a número 2 ficou um pouquinho escura para ela e eu adicionei a número 1 para poder clarear um pouquinho a base. Estou fazendo o teste aí, eu já vi que deu certo a base. Aí eu venho aplicando com a esponja, porque eu gosto de trabalhar com a esponja, tá, gente? Mas fica a critério de como você queira trabalhar. Se quiser usar o pincel, ok. Mas eu gosto muito de trabalhar com a esponja, eu acho que traz mais naturalidade para esse acabamento aí da pele. Olha como a base está bem legal para ela. Tá? Se você observar o pescoço, o colo estão bem aproximados. Ela tá um pouquinho bronzeada, tá, gente? Pouca coisa, mas tá. Então é importante você observar isso também, se a sua cliente está bronzeada, porque dependendo se ela estiver bronzeada, às vezes a gente usa muito filtro solar no rosto e acaba aí ficando com o rosto bem mais claro. Mas ela não tá com o rosto tão mais claro assim do que o colo. Tá? Então, a base aí ficou perfeita com um degradê entre o rosto, o pescoço e o colo. Tá? Eu vou depositando aí a base em toda a camada da pele com a esponjinha, dando batidinhas. Como que eu escolho as minhas bases, pessoal? Eu me fixo muito em o que essa base me entrega. E não se a base é famosa, se é uma base de marca. A Estée Lauder é uma base bem conhecida, é uma marca importada, tá? E eu optei trabalhar com ela pela entrega que ela me dá, né? O resultado que ela me dá. É uma base de longa duração. Ela tem a proposta aí de durabilidade de 24 horas, de ser intransferível, de trazer uma alta cobertura, de média alta cobertura, mas sem deixar a pele com aspecto de pele pesada. Porque hoje os clientes têm buscado mais uma pele mais natural, uma maquiagem mais beauty, né? Uma maquiagem apenas de realce de beleza. Então é isso que eu busco numa base. Não só ela ter um nome, ser uma base de marca, ser uma base importada, mas também pela entrega que esta base ela me dá. É uma base que me permite fazer uma segunda camada. Tá? Ela me permite isso, mas normalmente eu não costumo fazer essa segunda camada, porque a primeira camada para mim já me dá o resultado que eu busco, e quando eu faço o contorno e a iluminação, isso já reforça mais um pouquinho a camada, né, na pele.
então não há necessidade. Quando mais à frente eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera e vocês vão conseguir observar mais os detalhes aí dessa pele, né, da construção dessa maquiagem com esta base, tá? Lembrando que o nome da base é Estée Lauder, tá bom? Eu usei 2 tons aí, esses 2 tons são neutros. Um N e 2N. Eu usei e adicionei aí o pigmento laranja para poder trazer mais próximo aí ao subtom de pele dela. Eu consegui chegar ao tom, mas eu precisava chegar ao subtom e foi aí que eu fiz a colorimetria utilizando o pigmento alaranjado para poder mudar aí o subtom dessa base, né? Sair do neutro para um bege mais alaranjado. E aí já estamos finalizando aí o processo da aplicação da base. Agora eu já vou começar a trabalhar aí a iluminação dessa pele, tá? Vou usar a parte do centro do rosto dela. Para quê? Para eu trazer evidência as laterais, que é onde eu vou evidenciar o contorno do formato do rosto dela. Onde eu vou deixar mais evidente esse formato do rosto dela, que é o losango, tá? Eu vou deixar mais evidência aí o losango no formato do contorno, tá bom? Agora eu vou usar aí o centro do rosto dela para iluminação, abaixo dos olhos, na testa, no queixo. Eu vou trazer para o queixo a iluminação, porque eu quero ressaltar esse triângulo, desculpa, esse losango para o rosto dela, tá? Então, como o losango, ele tem, né, a parte de baixo evidente, né, ele faz um bico na parte de baixo, então eu vou evidenciar com a iluminação, usando aí o corretivo mais claro nessa parte do queixo, tá? Vou fazer o nariz também, vou trazer uma iluminação para o nariz, ok? Então aí recapitulando, eu vou trazer luz para o centro do rosto dela. Eu estou utilizando aí um corretivo que ele tem já um tonzinho mais alaranjadinho. Ele é clarinho, mas ele tem um fundinho alaranjado, então é bem aí no subtom dela, tá bom? E aí, recapitulando, vou trazer a iluminação para o centro do rosto, testa, queixo, nariz, embaixo dos olhos, e também vou fazer abaixo do zigomático, tá? Para destacar mais ainda, trazer evidência aí para o zigomático, porque o zigomático bem evidente, é uma das características do rosto losango, tá? Então agora eu vou começar a trabalhar aí a parte do contorno, que é a parte mais escura que nós fazemos aí, a sombra, né? Fizemos a parte da iluminação, que é luz, e agora vamos fazer o contorno, que é sombra, né? Nós trabalhamos aí luz e sombra na maquiagem. E aí eu vou começar a trabalhar as partes que eu quero que fiquem bem destacadas, para evidenciar esse formato do rosto. O zigomático é a área do rosto mais evidente no rosto losango, tá? Então eu vou intensificar bastante aí o contorno nessa área, ok? Eu estou usando aí um contornozinho mais claro, mas eu vou usar um mais escuro também nessa área, para ressaltar mais aí essa área dela do zigomático e trazer mais evidência o formato do losango. Aí agora eu estou esfumando aí na testa dela, também com linhas inclinadas, para trazer mais evidência aí para o formato do rosto dela. Eu uso sempre um pincel de blush, de cerdas naturais, porque ele me facilita demais a depositar o produto e já esfumar. Gente, eu estou intensificando agora a mandíbula dela, né? Estou trazendo o contorno para a mandíbula, para intensificar
a parte de baixo do losango, tá? Mas agora eu venho com uma esponjinha para ir tirando as marcações, porque eu venho fazendo a aplicação com o pincel de blush, mas aí eu venho fazendo a transição entre a parte mais clara e essa parte mais escura, para não ficar marcado. Porque lembra que nós colocamos lá, na nossa proposta de maquiagem visagista, que a gente queria leveza, queria delicadeza e sensibilidade? Então, eu deixando esse contorno mais leve, né, eu consigo trazer isso para a imagem dela. Leveza e delicadeza. E eu vou trabalhando aí na esponja até eu achar que é necessário, tá? E agora eu vou com um contorno um pouquinho mais escuro e vou acentuar aí os pontos que eu quero que dê mais destaque, tá? Eu usei aquele contorno mais claro e agora eu tô usando o contorno um pouquinho mais escuro para trazer um pouquinho mais de profundidade. E assim eu vou trabalhando em todos os pontos do meu contorno. Fabiana, você faz isso em todas as suas clientes? Não, gente. É feito individualizado, todo o processo é construído individualmente, é personalizado, é estudado cada formato de rosto, aonde é necessário fazer os pontos que eu preciso para dar destaque, para trazer a mensagem que eu quero trazer, para trazer essa mensagem emocional para a imagem da cliente. Então, é construído individualmente para cada cliente. Nenhum projeto é copiado e colado para outro cliente. Eu não faço isso. Cada cliente tem o seu número de páginas, às vezes tem projeto que me dá 70, 80 páginas, dependendo do projeto, se é um projeto de noivo. Esse de maquiagem, por exemplo, deu o total de 45 páginas. Então, cada cliente é feito de forma diferente e única. Agora eu estou destacando a iluminação, tá? Porque eu quero destacar mais aí o zigomático dela. E eu vou vir esfumando para tirando essa marcação entre essa parte de iluminação que faz a luz e a parte do contorno que faz a sombra, tá? Para trazer a leveza, mas ao mesmo tempo trazendo destaque para as áreas que eu quero destacar no rosto da Vicky. E esse processo de construção da imagem, né, do cliente, que ele é feito de forma única e é muito especial, né, porque o cliente ele participa dos detalhes, ele conhece os detalhes, porque quando eu monto um projeto de imagem, de maquiagem para o cliente, durante o processo eu vou explicando para ele o que eu estou fazendo, o porquê eu estou construindo isso, para que quando ele for fazer a maquiagem dele, né, no seu dia a dia, seja para um evento, né, ele saber o que ele está construindo ali. Então, ele participa desse momento, eu vou falando passo a passo para o cliente, então ele sabe exatamente o que eu estou fazendo, para que depois ele possa construir toda essa maquiagem que eu personalizei para ele, né? Porque o cliente ele se sente único, porque realmente é algo que é construído e é pensado, direcionado para a proposta da imagem que ele quer. Ah, Fabi, se eu futuramente quiser mudar a mensagem que eu quero transmitir, é possível? Claro que é possível. É só construirmos um outro projeto que também será, da mesma forma, individualizado e personalizado de acordo com a mensagem que você quer transmitir através da sua imagem pessoal. E esse processo ele é muito gostoso, porque o cliente ele passa por um processo de autoconhecimento, né? Ele passa a se conhecer. Eu tenho muitos relatos de clientes que falam: nossa, como é que você consegue saber isso de mim? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha reparado isso em mim. Então, o cliente acaba passando aí por um processo de autoconhecimento, né? Porque o visagismo é isso, ele te leva a
se autoconhecer. E esse processo é muito bom, é muito importante na construção da imagem pessoal do seu cliente. E esse processo de iluminação e contorno, ou seja, luz e sombra na maquiagem, eu já estou finalizando. Só estou fazendo alguns pequenos detalhes onde eu acho que precisa iluminar, onde eu acho que precisa trazer mais sombra. Então, eu já estou nesse processo de finalização. Gente, eu sempre venho esfumando aí com a esponjinha, porque eu acho que fica bem melhor, né? O produto absorve bem mais na pele. E agora eu estou usando o blush, também é um blush, ele já é mais quente, tá? É um blush, um salmãozinho. Então, como ela tem a temperatura de pele quente, eu trouxe ele para essa construção aí da maquiagem dela, tá? É um blush líquido, que eu estou fazendo ainda o processo da parte cremosa, né, da pele dela. Antes de selar, eu estou aplicando aí esse blush para poder trazer um ar, né, mais de saúde para a pele dela. E lembrando, né, que a proposta aí é leveza, delicadeza. Então, esse blush tem que ser aplicado de forma contida, nada muito exagerado. E se exagerar, vem com a esponjinha e vem tirando aí todo o excesso aí desse blush antes de selar esta pele. Este agora é o processo de selagem da pele, que eu acho muito importante, tá, gente? As pessoas às vezes me perguntam por que faz aquelas linhas embaixo dos olhos. É exatamente porque você não esfuma embaixo dos olhos antes de selar a pele. Volta com a esponjinha, vai lá dar uma esfumadinha embaixo dos olhos antes de selar, antes de aplicar o pó. O importante, gente, é usar um pozinho solto, um pozinho bem fino nessas áreas onde costuma fazer linha de expressão, né, embaixo dos olhos, ali no bigodezinho chinês, onde costuma marcar. Usar um pozinho bem fininho, normalmente um pó HD, que ele te ajuda, facilita bastante e não vai deixar marcar aí. E uma outra coisa que é muito importante, gente, não é a quantidade de pó que você vai usar, não é muito pó. Você vai usar o suficiente para você sentir que essa pele está selada. Então, eu estou usando aí um pozinho mais claro que a pele dela, para trazer aí, enfatizar a parte de iluminação, ok? Dessa pele. E já reforçando aí as partes que eu iluminei antes com o creme, né, com corretivo líquido. Então, eu tô ressaltando essas áreas aí da pele dela. Já aproveito depois, venho trazendo um pouquinho para o restante das outras áreas, onde eu fiz o contorno mais escuro. Não tem problema, tá, gente? Não vai tirar a marcação do contorno. E até mesmo porque eu vou voltar com o contorno em pó, né, para poder trazer esse realce para a pele dela. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Olha, agora estou vindo com o contorno em pó, tá? Eu estou usando um contorno mais quente, porque lembrando que ela tem uma temperatura de pele quente. Então, eu estou trazendo esse contorno, que ele é um marrom mais quente. Então, eu vou realçar todas as áreas que eu fiz o contorno em creme, eu vou fazer agora em pó. Então, por isso que eu falei para vocês que não precisava se importar de aplicar o pó solto no rosto todo, porque agora a gente ia vir aí com um pó mais escuro, ia trazer esse realce de novo aí do contorno para o rosto dela. E agora, com pó compacto, eu venho fazendo a limpeza desse pó solto que foi depositado no rosto dela. E já aproveitando e esfumando o pó solto, mais esse contorno também
Se tiver alguma marcação, eu tirar. Tá? Então eu venho fazendo isso com um pincel de pó. E aí eu venho esfumando e tirando esse excesso de toda a pele dela. E agora é a vez do blush. Lembrando que eu vou utilizar um blush mais quente. Estou usando um blush alaranjado, que é de acordo com a temperatura de pele dela. Então, eu estou seguindo o mesmo padrão, tá, gente? É quente a pele dela, então eu tenho que seguir que seja quente, ok? Então, eu estou usando esse blush mais alaranjado. Ele não fica muito laranja, ele fica um salmãozinho, fica bem discreto na pele, ok? Então, estou seguindo aí, utilizando aí um blush mais quente na pele da Vicky. E agora vamos para o iluminador. Eu vou utilizar esses 3 tons de iluminador ao mesmo tempo, tá? Porque eles são... Os 2 da ponta são um pouquinho mais claro, mas o do meio ele traz um douradinho. Então, eu venho trazendo essa iluminação também para a pele dela mais quente, ok? Venho ressaltando os pontos aonde traz um viço natural da pele, né? Onde normalmente o nosso rosto ele já costuma brilhar, né? Onde tem o viço natural da pele, nós utilizamos aí o iluminador para ressaltar estas áreas. Aí normalmente é em cima da maçã do rosto, no centro da testa, no ossinho, na parte superior, né, do nariz. Eu não faço aquela linha no centro do nariz, porque eu não gosto, tá? É uma identidade minha, não gosto, não curto, acho que não fica bom, porque marca muito, né, a linha do nariz. Então, eu só ressalto a parte da glabela, né, e a pontinha do nariz, ok? E aí eu tô trazendo os pontos onde eu quero iluminar, onde foi que eu ressaltei a iluminação, né? Lembra lá que nós fizemos luz e sombra, né? Então eu tô fazendo a mesma coisa aqui, usei o pó compacto mais escuro para fazer a sombra e tô usando agora o iluminador para trazer luz aí para esse rosto. A glabela, gente, é esse ossinho na dobrinha aqui da testa, tá? Então, ele faz uma voltinha, tem um ressaltinho aqui entre o início do nariz e o finalzinho da testa. Então, eu uso a iluminação até ali. Isso se chama glabela. Se eu sentir que algum ponto entre o blush, iluminador e o contorno ficou marcado, eu volto com o pincel de blush e venho esfumando essas áreas para que elas se misturem e fique bem natural. E agora eu vou finalizar essa pele, tirar esse efeito de pó com a bruma, tá? Eu estou usando aí a bruma da Daisy Peroso para fazer essa finalização. Aí agora nós vamos aí para o desenho da sobrancelha dela, aonde eu vou criar aquele projeto que eu mostrei para vocês lá na construção da imagem dela, tá? Eu estou usando uma sombra mais alaranjada, vem dos tons do marrom, mas ele tem um efeito mais alaranjado por causa da cor do cabelo dela. Vocês vão perceber aí no processo que mesmo o marrom meu mais claro, ele ficou um pouquinho mais escuro do que o cabelo dela, e aí eu vou fazer uma correção muito interessante nesse passo, tá? Que é uma dica muito interessante que eu vou dar para vocês um pouquinho mais à frente. E eu uso vários tons de marrom dessa paleta, eles sempre com o subtom mais alaranjado. Alguns eu uso mais escuro em alguns pontos para poder traçar, para poder fazer, para desenhar. Porque essa sobrancelha eu estou fazendo o arqueado dela, porque ela não tem um arqueado, então eu estou construindo aí o arqueado nessa sobrancelha.
Então, em alguns pontos do arqueado, eu uso mais escuro, tá? E na parte interna eu uso tons mais claros, mas aí depois eu esfumo, eles se misturam, ok? Notem que a sobrancelha ficou um pouquinho mais escura do que o tom de cabelo dela. Mas não precisa se preocupar que eu vou fazer a correção. E ela vai ficar bem aí próximo do tom do cabelo dela. Porque a sombra mais clara que eu tinha, que já era quase próxima da cor do cabelo dela, mesmo assim ainda ficou um pouquinho mais escura. Mas nós vamos corrigir quando eu finalizar a sobrancelha. Então, para eu poder clarear essa sobrancelha e ficar mais próximo da cor do cabelo dela, eu pego o pincel de sobrancelha e venho na base que eu utilizei na pele dela, e tiro o excesso e venho aplicando por cima dos pelos dela. Gente, pode fazer sem medo, tá? Percebe que agora já começou a clarear os pelos dela e já consegue ficar... Você consegue perceber que é nítido que já está mais próximo da cor do cabelo dela. Então tá aí uma dica super fácil e simples de fazer. Então agora eu vou contornar a sobrancelha, eu vou fazer o desenho com a própria base, com o pincel língua de gato, bem fininho. Vou contornar para quê? Para realçar mais aí essa sobrancelha, para dar mais ênfase a essa sobrancelha e deixar evidente o formato que eu quis trazer para essa sobrancelha, que é um formato mais arqueado, para trazer mais expressão para esse olhar, para trazer mais alegria para esse olhar, trazer criatividade, trazer dinamismo para esse olhar. Então, eu estou utilizando aí um corretivo, na realidade é a própria base, o que sobrou da base, e estou realçando aí esse desenho, né, traçando esse desenho, para deixar evidente a moldura da sobrancelha dela, né? A moldura do olhar dela. Lembrando que sempre que eu uso creme, se eu não quero que marque aquela área, eu venho... dou uma esfumadinha com a esponja e aí depois eu venho com o quê? Com um pozinho solto e venho selando essa área, tá? Por que que eu sempre selo, tá, gente? Antes de aplicar a sombra. Porque se eu aplicar a sombra com a área molhada, a sombra vai servir como selagem. Então vai grudar na pele e vai ser difícil você conseguir esfumar essa área e acaba ficando muito marcado. Não é isso que a gente quer. Lembra que a gente está querendo leveza, delicadeza? Então eu preciso selar. Eu sempre faço isso em todos os meus processos de atendimento, tá? E agora eu estou usando aí um marronzinho mais clarinho, que é o mais próximo do tom da pele dela. Só para quê? Para eu neutralizar essa pálpebra aí, e criar um leve sombreado. É como se fosse a minha sombra base, tá? Para eu criar o degradê com as demais cores. Estou usando um pincel de esfumar mais cheinho, com mais cerdas. E quanto mais para a ponta do pincel a minha mão tiver, mais leve fica a minha mão e mais fácil eu esfumar essa sombra. Agora eu já troquei o pincel, porque agora eu quero marcar. Então, quando eu quero marcar mais a área, eu trago o pincel bem mais para a ponta do pincel mesmo. Tá? Quando eu trago ele para o finalzinho do pincel, eu quero trazer leveza. Mas quando eu quero marcar mais, eu trago minha mão mais para próximo das cerdas do pincel aí, que nem tá neste vídeo. Tá bom? E agora eu começo a fazer um contorno aí, trazendo um pouquinho de profundidade para o olhar dela, mas é bem leve, tá, gente? Nada muito marcado, porque a gente está buscando. Vamos lembrar, recapitular a mensagem que a gente quer trazer para a imagem dela. Leveza, delicadeza, sensibilidade. Então, tudo isso a gente tem que trazer para a imagem dela. Então, precisa ser tudo
bem leve, tá? E bem esfumado. Vocês vão observar que eu vou voltar nas cores anteriores. Para quê? Para ir tirando as marcações e criando aí uma profundidade, mas ao mesmo tempo eu quero criar um degradê entre essas cores. Então eu vou sempre, vou numa cor, volto na outra e vou fazendo esse esfumado, né, até que ele fique leve e chegue aonde eu quero que ele chegue, ok? E agora vamos usar aí um marronzinho mais escuro. Continuo utilizando o meu pincel de esfumar, que ele é mais utilizado para marcação. Então eu vou marcar mais aí o canto externo da minha pálpebra e subindo um pouquinho para o côncavo, criando aí um pouquinho mais de profundidade nesse olhar. Tá? Lembrando que sempre que eu notar que há necessidade de voltar às cores para tirar a marcação, eu vou fazer isso, tanto na parte interna da minha pálpebra móvel, quanto na parte externa da pálpebra móvel e do côncavo, tá? Eu vou estar sempre fazendo esse movimento de vai e vem, no esfumado, voltando com as cores, para criar esse efeito de degradê entre as cores, a mistura entre as cores. Percebem que apesar de ir e vir nas cores, está leve, né? O esfumado, não tem nada muito marcado, bem sutil. Eu sempre volto no pincel mais fofinho para poder esfumar, para tirar as marcações, porque o quanto mais leve tiver, mais intencional vai ficar a minha maquiagem. E aí eu vou atingir o objetivo de imagem, né, que foi proposta para a cliente lá no início. Leveza, delicadeza, sensibilidade. Então, a todo momento da minha construção, da minha imagem para a minha cliente, eu estou sempre reforçando essa mensagem, né, seja através dos traços, do contorno, seja através das cores, porque as cores também trazem uma comunicação para a imagem, as linhas, né, as formas, as cores, todas elas trazem uma mensagem para a imagem e trazem uma comunicação para a imagem. Então, quando a gente segue todo o passo a passo, todo o projeto, no final, o cliente ele vai conseguir transmitir aquilo que ele propôs de transmitir através da sua imagem pessoal. Aproximamos aí um pouquinho a câmera para você olhar no detalhe como está o esfumado. E também agora eu vou utilizar um creme para fixação do glitter que eu vou utilizar. Na realidade é um pigmento e a gente vai utilizar um glitter por cima desse pigmento, tá? O pigmento, ele tá lá dentro da cartela de cores dela, é um rosa, mas é um rosa mais quente. Você vai perceber tonalidades do dourado dentro desse rosa. E aí tá dentro da cartela da Vicky. Nós utilizamos. Ela escolheu, né, essa cor, porque apesar dela ser minha modelo para esse trabalho, o projeto foi todo construído com base naquilo que ela gostaria de usar, né? E a mensagem que ela escolheu, e aí a gente escolheu as cores, eu mostrei as propostas para ela escolheu a cor, e a partir disso a gente foi construindo aí a proposta dessa maquiagem para ela. Reforçando aí para vocês a questão de sempre que usarmos creme, voltar para esfumar, para tirar as marcações, isso é muito importante, tá? Então esse aí foi o rosa que ela escolheu. Você vai perceber agora que eu vou colocar na pálpebra dela, você vai visualizar um rosa mais dourado. E aí é um rosa mais quente, que está dentro da cartela dela de cores,
Se você voltar um pouquinho à aula, você vai ver lá a cartela de cores, vai observar esse tom de rosa um pouquinho mais quente. Ela escolheu esse rosa para a composição da maquiagem dela. Observe que ele tá um rosa levemente dourado. E aí o pigmento, o glitter que eu vou usar, que é bem fininho, por cima dele é dourado, aí vai dar mais ênfase aí esse rosa mais quente, tá? Eu utilizo o pincel próprio para a sombra, para depositar esse pigmento. O pigmento, gente, ele é um pouco diferente do glitter. O pigmento, ele é mais fininho, né, do que o glitter. E ele gruda, né, com mais facilidade. Apesar de que hoje nós temos glitter bem fininho também, tá? Mas o pigmento é uma sombra em pó, tá? E agora eu estou utilizando aí o glitter, que ele é bem fininho, esse glitter é da MAC. Olha, eu vou depositar em toda a pálpebra para reforçar esse efeito aí do dourado em cima do rosa. Olha como fica bem lindo. Eu sempre tiro o excesso, eu não gosto de aplicar direto. Eu prefiro ir fazendo aos poucos do que exagerar. E lembrando que a gente está querendo leveza, né? E delicadeza. Então não vamos encher de glitter, porque essa não é a proposta. Vou voltar aí no esfumado, porque para tirar a marcação aí do pigmento. Tá? O pigmento ele é uma sombra em pó e bem fininha. E aí eu vou voltar em todas as cores que eu utilizei para fazer esse esfumado. E aí eu vou criar a transição entre o pigmento e a sombra que tinha sido depositada antes. E aí eu vou fazer com todas as cores que foi utilizada para esfumar aí a pálpebra móvel e o côncavo. E agora vamos fazer o delineado. Eu vou usar uma caneta para me facilitar, mas pode usar delineador líquido, o que for mais confortável para você. Eu gosto de utilizar a caneta para fazer traços que são um pouquinho mais grossos. Eu começo com ele fino no início da pálpebra, bem no cantinho aí no início da pálpebra, e vou alongando o final, deixando um pouquinho mais grosso o final, tá? E aí, normalmente eu costumo usar a caneta para me facilitar. E aí depois, se houver necessidade, eu faço acabamento com delineador líquido. Já usei muito delineador em gel, mas atualmente eu tenho utilizado mais as canetas e o delineador líquido para fazer os delineados. E aí, gente, eu sempre dou uma elevadinha para eu olhar bem embaixo no cantinho na raiz dos cílios, porque às vezes o delineador não consegue alcançar ali nessa área. Eu dou uma leve elevada para poder conseguir chegar e ficar bem pretinho ali o olhar, tá? Estico também para que o traço fique bem retinho, sem muita marcação, tá? Então, eu sempre faço isso no meu processo aí da criação do delineado, né? Eu tô usando essa canetinha, ela é a prova d'água, ela é da Ruby Rose, tá? Eu gosto dela. E o delineador líquido que eu costumo usar é o da Unimakeup, também é a prova d'água. Ambos são a prova d'água. E são bem pretinhos, tá? Ambos. Como a gente não vai usar sombra preta para esfumar,
Eu tô usando um marronzinho mais escuro para esfumar esse cantinho aí e tirar a marcação do delineado. Tá? Então eu venho fazendo uma transição entre um marrom mais escuro, depois eu uso o marrom que eu utilizei para esfumar essa pálpebra, só para poder disfarçar esse delineado, não ficar aparecendo a marcação, tá? Então eu estou usando um marrom mais escuro, que foi um marrom que eu não utilizei no esfumado, só para me ajudar a esconder esse delineado, para não usar o preto, tá? Então por isso que eu estou utilizando esse marronzinho aí um pouquinho mais escuro, porque nós não vamos utilizar a sombra preta nessa maquiagem, só o delineador que é preto e o cílio, né, que a raiz do cílio é bem escurinha, então ele vai dar um pouquinho, vai ficar um pouquinho escura essa parte do olhar, tá? Mas é na pálpebra móvel e na pálpebra no côncavo, nós não vamos utilizar o preto. E agora eu tô tirando aí o excesso que sempre cai, né, um pouquinho, seja do pigmento, seja do glitter, ou às vezes é uma sujeirinha aí do esfumar, né? A sombra acaba caindo, aí eu venho no pó solto e venho varrendo, tirando esse excesso, essas sujeirinhas que caiu. Olha, que mesmo a gente não tendo usado o preto nesse olhar, ele já deu uma intensidade, né? Trouxe um olhar, já marcou um pouquinho mais o olhar dela. E agora vamos aí trabalhar o batom. Como eu falei para vocês, eu não vou utilizar um batom muito chamativo em cor. Estou usando aí um rosé, mas ele é um rosé mais fechado, tá? Porque eu não quero trazer intensidade para a boca, porque lembra que nós falamos que a parte da intuição dela é a parte maior do rosto dela? Então eu não quero trazer ênfase, eu não quero chamar muita atenção para essa área. Então optamos aí por um batom mais rosé, mais fechado, para trazer neutralidade, trazer uma leveza também para os lábios. E eu vou aproveitar aí, eu vou fazer o contorno, vou aumentar um pouquinho o lado dela esquerdo, tá? Que ele é mais baixo do que o lado direito, então eu vou dar aumentar um pouquinho os lábios, para poder trazer um equilíbrio entre os lábios. Eu escolhi os cílios que ele é um pouquinho mais de volume, tá? Na raiz, ele não é um cílio alongado, tem mais volume do que alongamento, porque a gente não quer chamar muita atenção para essa proposta no olhar, né? A gente queria dar um volume, mas foi uma opção, né, que nós escolhemos, dar um volume no olhar ao invés de alongar, deixar esse olhar com cílios mais alongado. Esse cílio ele faz um preenchimento completo no olhar, né? Ele começa menorzinho no início e termina também menor no final. Então ele faz tipo um arredondamento aí neste olhar. Ele tem uma raiz mais escura e acaba intensificando um pouquinho mais o delineado, o olhar. Então por isso, mais uma coisa para não esfumar, usar o preto no esfumado da pálpebra móvel e nem do côncavo, porque senão a gente ia marcar muito esse olhar e não era essa a proposta. A proposta era de leveza. Bom, agora a gente vai dar um efeito nesses lábios que a gente chama de ombre lip, aonde o centro dos lábios ele é mais claro do que a parte externa dos lábios. E esse batom que estamos utilizando no centro dos lábios, ele precisa ter o mesmo valor tonal do batom que utilizamos em todo o lábio. E aí eu vou aplicando ele e vou esfumando para que ele se misture
com o restante do batom que foi aplicado em todo o lábio. E agora vamos fazer os acertos necessários aí no contorno dos lábios dela. Eu estou usando a mesma base que eu utilizei para o rosto dela. E aí eu vou contornar os lábios, fazendo os acertos, ver onde precisa preencher com mais batom. E eu vou fazer também. Eu não alterei o contorno dos lábios dela, porque não era essa a proposta. Porque não queríamos trazer sensualidade para essa área, então eu não arredondei o contorno dos lábios dela, segui as linhas que ela tinha nos lábios, até mesmo porque nós vamos trazer um pouco do gloss para essa produção, e o gloss ele já traz essa proposta da sensualidade, mas eu também estou trazendo o gloss para trazer luz para os lábios dela, não somente a sensualidade. Apesar dele trazer sensualidade, a proposta não é só trazer a sensualidade, e sim trazer luz para essa... E agora nós vamos utilizar o gloss. O gloss ele é transparente, então realmente ele só vai trazer luz, não vai alterar a cor dos lábios dela. O efeito mesmo é só trazer luz para os lábios. E agora vamos aos retoques finais da maquiagem. Já estamos finalizando a maquiagem. Estou usando um gel para fixar as sobrancelhas dela, deixar os pelinhos no lugar. Esse gel, ele é da Unimakeup. Ele fixa bem os pelos, né, da sobrancelha. E aí eu estou utilizando para fixar os pelos dela. Acabamento aí com a iluminação do côncavo. E vou adicionar iluminação em mais alguns pontos dos olhos. Apesar de já termos utilizado os cílios, eu sempre vejo a necessidade de utilizar a máscara de cílios, seja antes de aplicar os cílios ou depois. Eu aplico porque às vezes há uma diferença entre a tonalidade do tom dos cílios para os cílios da modelo. No caso da Vicky, ela é loira, né, naturalmente, e aí o cílio dela é um pouquinho mais claro, então fica com uma tonalidade diferente e aí acaba sendo possível visualizar essa diferença na tonalidade. Então, por esse motivo, a gente utiliza aí os cílios para trazer a tonalidade e também para juntar, porque às vezes o cílio é mais reto da modelo ou do cliente que você está fazendo, e os cílios que você coloca postiço, ele tem uma curvatura. E aí tem essa necessidade de você fazer essa junção, né? Juntar o cílio de baixo com o cílio postiço. E para dar um toque a mais neste olhar, eu estou aplicando a máscara de cílios nos cílios inferiores dela, tá bom? Para dar um toque a mais nesse olhar. Não é muito, é apenas para trazer um realce, porque não queremos tirar a delicadeza nem a leveza da proposta dessa maquiagem. Finalizada a produção, fizemos também uns cachos com efeito mais de cachos naturais, para tirar as linhas retas do cabelo dela, porque linhas retas em excesso, elas podem trazer um pouco de rigidez para a imagem. Então, trouxemos essa proposta para ficar bem leve, bem delicada para a imagem da Vicky. Conheça agora um pouquinho do meu trabalho, o trabalho de projeto, né, de maquiagem que eu crio para
para as minhas clientes. Vamos conhecer um pouquinho desse projeto? Então, gente, o que vocês acharam? Gostaram do projeto Visagista para Maquiagem? Então, gente, conheça um pouquinho do meu trabalho através dos meus cursos. Eu tenho cursos online que pode te atender tanto aí para você que é maquiador, que quer trabalhar com uma maquiagem mais individualizada, uma maquiagem mais personalizada. Adicione aí no seu trabalho o projeto Visagista para atendimento às suas clientes, né? O projeto Visagista de maquiagem. Também trabalho com um projeto Visagista direcionado para o público de noivas. Também tem um curso voltado para esse público. E também aí no Visagismo Pleno, onde a gente consegue atender todos os clientes de forma plena, desde a construção do cabelo, da maquiagem, das roupas que vão utilizar, sapato, né, o estilo que o cliente vai passar a usar, e nessa construção toda. Tem o curso tanto presencial, eu sou do Rio de Janeiro, como também eu tenho aí na modalidade online. E se você quiser fazer o seu projeto de imagem pessoal, também pode fazer contato comigo. Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, o meu Instagram, que você pode ir lá conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e para você fazer contato também comigo, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado aqui durante a palestra e você quiser me perguntar, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em te responder, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!